Olá, amigos do canal, sejam todos bem-vindos ao Sala do Devocional, um canal de estudos bíblicos. Hoje nós falaremos sobre casamento e divórcio. Mas e você? Já se inscreveu no nosso canal? Não deixe de participar da nossa família, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, não esquece de deixar o seu gostei para ajudar na relevância do canal, tá bom? Vamos iniciar então o nosso estudo de hoje. Antes de tudo, gostaríamos de deixar claro que esse assunto é algo bem polêmico. Além disso, existem diversas formas de enxergar os estudos bíblicos. Por meio deste vídeo, nós queremos mostrar alguns pontos, cabendo ao Espírito Santo mostrar as decisões e escolhas que vocês devem fazer pessoalmente. Dito isso, vamos adiante. Logo no início de toda a criação, vemos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e que vendo que não era bom ele estar só, fez assim a mulher. Dessa vez, vemos que a união entre o casal foi criada por Deus. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2, verso 18. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, verso 24. No livro de Mateus, nos foi relatado que os fariseus, com o intuito de colocarem à prova Jesus, lhes interrogaram a respeito do casamento. Dessa forma, o Senhor nos ensinou que o casal se tornou uma só carne, visto que aquilo que foi unido por Deus, ninguém pode separar. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus 19, verso 6. Ao continuarmos nossa leitura do capítulo 19 no livro de Mateus, vemos que Jesus nos fornece mais detalhes sobre o casamento. No tempo de Moisés, foi permitido que fosse dada a certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora. Porém, Jesus explicou que isso lhes foi permitido porque de maneira nenhuma os homens aceitariam permanecer pelos restos de suas vidas com as mesmas esposas. Imagina um cenário onde os homens querem outras mulheres, porém não podem se separar das suas. O que poderia acontecer? Na pior das hipóteses, iriam matar suas próprias esposas. Jesus nos deixa claro com suas palavras que não era dessa forma desde o princípio, sendo o casamento algo a ser levado para o resto de nossas vidas. Podemos ver em outras passagens da Bíblia menções sobre essa união. No livro de Provérbios, Salomão nos diz que encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 18, verso 22. Mas como falar do casamento sem comentar sobre o divórcio? No Antigo Testamento encontramos no livro de Malaquias informações a respeito do casamento e o adultério. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Malaquias 2, versos 15 e 16. No capítulo 5 de Mateus, versículos 31 e 32, Jesus nos esclarece que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, comete adultério. Como já mencionado anteriormente no capítulo 19, temos mais informações a respeito desse tema. O Senhor nos deixou bem claro que nem todos conseguirão receber essa mensagem. Podemos verificar nos nossos dias atuais, onde virou uma prática comum se divorciar por motivos banais e casar novamente. Na carta aos Coríntios, escrita por Paulo, ele nos informa mais alguns detalhes sobre o casamento e o divórcio. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido.
O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. 1 Coríntios 7, versos 2 e 3. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. 1 Coríntios 7, versos 10 e 11. Todavia, o apóstolo Paulo, ainda nesta carta, parece nos dizer que em uma situação onde o descrente numa relação conjugal quiser se divorciar, que assim seja. Dessa forma, fica subentendido que em casos de adultério e separação por parte do descrente, o divórcio é aceito. Entretanto, ressaltamos que nunca é algo da vontade de Deus a separação, pois vimos desde a criação que Deus sempre valorizou a união entre o homem e a mulher. Aos outros eu mesmo digo, e isto não o Senhor: se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. 1 Coríntios, versos 12, 13 e 15. Uma vez falado sobre esses pontos de vista, precisamos falar um pouco sobre o adultério. A Bíblia nos mostra que o adultério é pecado. Temos diversas menções na palavra que nos deixa claro que essa prática é algo ruim. De forma resumida, num relacionamento conjugal, existe adultério quando uma das partes se relaciona com um terceiro. Desde o Antigo Testamento, o ato é considerado pecado e é o 6º mandamento dado por Deus ao povo de Israel. Não cometerás adultério. Êxodo 20, verso 14. No Novo Testamento também encontramos informações a respeito do adultério. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, versos 28. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher não sendo por causa de adultério e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mateus 19, verso 9. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13, verso 4. Lembramos que estamos aqui para expor alguns pontos de vista que constam nas Escrituras Sagradas, cabendo a cada pessoa procurar seus líderes e pastores da igreja local para aconselhamento sobre esse assunto. Caso tenha alguma opinião diferente, escreva nos comentários e deixe seu ponto de vista. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui.